era tão grande, o compromisso do Getúlio com essa criação dessa tese de organização do movimento social era tão grande que a polícia do Estado Novo é quem garantia a reunião dos trabalhadores, que o patrão não queria. As polícias regionais não deixavam. A polícia do Estado Novo de Getúlio é que garantia a reunião das primeiras organizações sindicais existentes no Brasil. Isso é a história, só a gente ler os livros da história que a gente vai ver. E esse mesmo Getúlio era acusado de ditador e autoritário, mas a polícia do Getúlio é que ajudava e protegia os trabalhadores nas suas primeiras organizações de movimento sindical. Para que eu estou dizendo isso? O que tem a ver isso 80 anos passados com a realidade brasileira? Tudo! Tudo porque uma nação nada mais é do que o acúmulo da sua história. Uma nação nada mais é do que a construção do legado de milhares, dezenas, milhões de brasileiros ajudaram a fazê-la grandiosa. E o trabalhismo é essa corrente de pensamento. É uma corrente de pensamento que sempre teve algumas bases, alguns pilares, como duas pernas do corpo, dois trilhos do trem, que guiam ela. Primeiro, o compromisso com a nação. Um projeto de nação. Getúlio já falava isso na década de 30. Nós precisamos ter um projeto de nação. Que nação queremos? Para que queremos essa nação? O que fazer com essa nação? Porque nação não é só reunir um povo que fala a mesma língua num pedaço de terra. Nação é ter a história do seu povo sentida no seu coração na construção de uma pátria livre e independente. E o que é essa nação? Essa nação precisa da gente mais do que nós dela. Nós não somos apenas uma nação com 8.513.000 quilômetros quadrados. Nós não somos só os 190 milhões de brasileiros. Nós não somos só uma nação privilegiada que alguns estados têm 2, 3 colheitas no ano. Nós não somos só ricos em minérios, rico na produção de carne animal, rico na produção de alimentos. Nós não somos só uma nação abençoada pela essa luz divina que cada um deu o nome que quiser. Nós somos principalmente uma nação que está em busca da independência e da autodeterminação do seu povo. E esse projeto de nação, primeiro até a ousadia de pensar nela, foi Getúlio Vargas. Primeiro que teve coragem de pensar no Brasil indústria, foi Getúlio Vargas. Tanto foi que foi ele que fez a consolidação das leis do trabalho. Que nada mais representa a nação do que o trabalhador que a constrói. E quando Getúlio criou a CLT, ele criou a base da sustentação de uma nação que é o seu povo, que é a organização do seu povo, a mais avançada. A consideração das leis trabalhistas eram as mais avançadas da época. E hoje o Brasil luta, como luta hoje a sociedade moderna, em dizer que ela é atrasada. Por quê? Porque ela é atrasada para uma elite que não se conforma que o trabalhador possa ter direitos adquiridos, que o trabalhador é o principal instrumento da construção da nação, que o capital nada mais é do que o trabalho acumulado. Esse projeto de nação que Getúlio pensou é a perna principal da construção do trabalhismo. E a outra é o próprio trabalhador. É o próprio trabalhador. Nenhuma nação se constrói sem gente. Nenhuma nação se constrói sem povo. Nenhuma nação se constrói sem um suor de cada um de nós. Então, para que eu estou falando isso? Porque nós estamos apenas uma reunião agradável, simpática, de amigos, de companheiros, de projetos que também são os individuais, porque só existir um projeto coletivo tem que existir individual. Se não existe o individual, não vai existir o coletivo. Nós somos tudo isso, mas nós temos que nos diferenciar sempre, marcando com clareza para a sociedade o que somos, de onde viemos, o que queremos. Esse é o nosso desafio. Eu acho que todo mundo tem clareza do que viemos, de onde viemos. Todo mundo tem clareza do que o norte que representou a história de Getúlio, de Jango, de Brizola, de Pasqualini, de Darcy, de Doutel. Mas são tantos brasileiros que passaram por essa linha de pensamento que nós somos a única corrente de pensamento que tem orgulho dos seus mortos. A maioria os renega. Nós temos orgulho. E nós falamos do passado como se estivéssemos no presente, porque o passado é o que alimenta o nosso presente. E o presente construído com o alimento do passado é que vai fazer o nosso futuro. E aí está o nosso desafio. Aí está o nosso desafio. Eu reuni aqui companheiros. Aqui no Nordeste nós temos candidatos fortes nas capitais. Aqui no Nordeste nós temos base social. O Brizola, na eleição de 1989, ganhou em várias cidades, aqui em Fortaleza então, várias cidades do Nordeste, pela empatia, pela linguagem que o povo entendia. Que o povo entendia aqui em Fortaleza, sim. E vários outros.
Por quê? Porque tinha essa sintonia. Então nós temos que ter um projeto eleitoral, sim. Nós temos que ter e alimentar em cada companheiro o desejo de se candidatar. Nós precisávamos ter candidato a prefeito em todas as capitais do Nordeste para marcar um diferencial para a população, para ter um doso para ele entender e para que esse trabalhador entenda que nós queremos a sua voz. Nós queremos ser a sua voz. Agora nós temos que imaginar, e esse que é o nosso desafio, companheiro André, companheiro Maneca, Zé Queiroz, Ronaldo, o nosso desafio é saber como construir isso numa sociedade globalizada. Como construir isso lutando com uma elite que não admite que a gente consiga falar ainda de trabalhador como a gente fala de uma organização, de uma sociedade que não existisse. Como a gente pode fazer isso numa sociedade onde o capital e o dinheiro é como se fosse um santo abençoado que dita todas as regras? Como a gente fala isso numa sociedade que os veículos de comunicação são dominados por um grupo que pensa da mesma maneira e quer impor as suas ideias como uma lavagem cerebral sobre a sociedade? É uma luta difícil, é uma luta desigual, é uma luta que normalmente é mais conveniente ceder para alcançar o poder. É mais conveniente ceder para alcançar o poder. Aí eu pergunto, o poder para quê? Apenas para nossa vaidade? A coisa mais fácil do mundo é agradar essa galera e eu fazer 2 atos meus lá no Ministério do Trabalho, que vamos discutir a flexibilização da lei trabalhista. Vocês vão ver como vai todo mundo bater palma para mim. Vamos acabar com esse negócio de ponto eletrônico. O Estado está interferindo no processo da negociação livre. Na negociação livre, onde a gente vê que o banco de hora, o trabalhador todo final de mês deve. Aí quando a gente tem ousadia de tocar na ferida, eles não perdoam. Eles têm ódio. Mas não é ódio pessoal, é ódio às ideias. E é essas ideias que faz com que eles saibam que nós sabemos que a verdade está dentro do espírito desse povo brasileiro. E é isso que nós queremos representar. Como vai ser essa sociedade moderna, onde está tudo globalizado, onde a economia, quando acontece uma coisa na China, afeta a terra de Paticício, Juazeiro, afeta Cariacica, afeta Sergipe, afeta Lagoas. Como a gente pode querer entender qual o significado que nós vamos ter para a população quando a gente não consegue fazer nem ele nos ouvir? Nós não temos esses instrumentos de comunicação de massa, nós não temos um grande jornal, Ronaldo. Nós não temos dinheiro. É uma luta desigual. É uma luta muito difícil. Mas é porque é desigual, é porque é difícil que ela é nossa. Porque foi assim com todos que lutaram pela implantação do trabalho. Se fosse fácil, não era para nós. Se fosse fácil, meu irmão Carlos Eduardo, futuro prefeito de Natal, estaria lá no PMDB já com o teu título e a cadeira pronta. Mas quando ele fez a opção pelo PDT, ele fez a opção pelo mais difícil, mas porque sabe que esse mais difícil vai garantir a ele a liberdade de governar para o povo, sem julgo, sem posição, sem negociata. Do PDT jamais você terá ninguém te exigindo: bota fulano na fazenda para dividir, bota fulano em tal lugar porque tem que ter dinheiro, porque não é a nossa natureza. E quem o faz é expelido naturalmente nesse processo. Por isso, André, quando alguns vão, nisso eu penso um pouco diferente do meu chefe. O Brizola ficava muito irritado, magoado, machucado. Eu digo uma coisa que eu vi a minha avó falar. Quando ela passava na porta da casa dela, morou aqui, Palmeira dos Índios, alguma procissão, rezando, orando, ela falava na janela: vai com Deus. Era um Deus bom que levava a procissão. Quando passava um velório, ela, quando era amigo, vai com Deus. Quando era inimigo, vai com Deus. A esses que foram, vai com Deus. Deus os cuide e a mim não desampare. Porque todos eles estão cavando o processo da sua própria destino, seu próprio destino, seu próprio futuro. A sociedade hoje não tem vinculação com o partido como a gente tinha na nossa origem. Eu tenho paixão pelo PDT, como tenho pelo meu futebol, como tenho pela minha vida, como tenho pela minha família. A minha cabeça tem dificuldade de entender como é que a pessoa sai de partido com tanta facilidade. Não é como troca de camisa não, é como quem lá bebe um copo d'água. Chega a ser ridículo. A infidelidade, a deslealdade, a falta de princípios, a falta de ética, a falta de compromisso. Agora não sou eu que tenho que julgar. Deus os leve. Porque nós vamos construir o nosso processo assim, vai depurando.
É o processo da construção da sociedade. Você não pega uma criança e impõe a ela o que ela vai ser. O mundo vai ensinar ela e nós temos o papel como pais, mães, como gente ligada a esse mundo, como gente preocupada com a sociedade, e dizer, o caminho é esse. Você não pode impedir se ela quiser pegar outro caminho. Que pegue. Deus os leve. Deus os guie. Eu digo isso porque me angustia. Nós não conseguimos ainda ter uma estrutura partidária capaz de desmoralizar aqueles que tenham a ousadia de trair os princípios pelos quais nos elegeram. Nós não temos ainda. Não temos a consciência, nem interna, vamos ser mais sinceros, nem interna. Não conseguimos ter ainda. Agora, isso é do processo. E é do processo que nós vamos ver, teve que o Tribunal da Justiça determinar, amigos, que existe a fidelidade partidária. Quando isso não precisaria ter lei, Ronaldo. Isso tinha que ser um ato da consciência de cada cidadão. Não precisa ter lei para impor a fidelidade a uma causa. A causa você tem que ser fiel, porque você se filiou a ela. Senão, o que você está fazendo aqui? Então, esse processo, amigos, eu já falei demais, mas é que a inspiração de vocês me alimenta. Eu penso que nós temos o nosso... Eu vejo além do que a parede, os olhos alcançam com a parede. Eu não vejo só o processo eleitoral. Nós vamos eleger muitos prefeitos, muitas capitais. Muitas capitais. Vocês podem escrever o que eu estou falando. Nós vamos eleger muito mais do que... Olha, nós estamos crescendo. E é bom que seja um crescimento assim, viu, Heitor? Devagarinho. É que nem construir um edifício grande. Tem que consolidar a base, cimentar bem, ter muito ferro, ter muita estrutura para subir o primeiro andar. Porque quem sobe muito depressa, cai muito depressa também. Não tem solidez, não tem base. Nós temos que crescer sabendo dos compromissos que nós temos que ter com esse crescimento. Não adianta eu ser ministro do Trabalho e não estar preparado para não suportar a pressão que eles vão fazer. Porque se eu não tiver consciência dessas pessoas, eu não estou preparado para a função que eu estou exercendo. Se eu não estiver preparado para a crítica, se eu não estiver preparado para o combate, se eu não estiver preparado para saber que eu estou tocando na ferida, que são feridas seculares, que eles não perdoam. Eles não perdoam o Getúlio, mesmo o Getúlio tendo morto em 54. Eles não perdoam o Jango. Eles não perdoam o Brizola. Eles não perdoam aqueles que têm ideias libertárias, que querem levar educação para o povo, que dá a esse povo construção na sua própria mão, do seu próprio destino. Eles não entendem, não aceitam. Porque para ele pobre nasceu para morrer pobre. É isso mesmo, não é fantasia, não é verdade. Ele não perdoa um homem como o Lula vindo do nada. Daqui de Pernambuco. Bolé do caminhão, uma penca do irmão, não conseguiu terminar nem o primeiro ciclo fundamental. Se elege presidente da República. E eu estava lá, Deus me deu essa... Obrigado, Deus. Ele me deu essa virtude de assistir lá na Sciences Po. É bonito, não? Porque Sciences Po, a mais importante, mais antiga universidade da França, 200 anos. 16 homens do mundo receberam o título de honoris causa. Ele estava lá, o Lulinha entrando. E ele entrando, e os gringos lá, 1.000 fora e 500 dentro. E eu assistindo. Olha, Lula. Eu olhei aquilo, eu nunca imaginei que eu ia assistir essa cena na minha vida. O Brasil, na capital da cultura do mundo, sendo reverenciado. E não foi nenhum doutor da Sorbonne que conseguiu isso, não. Foi um trabalhador, de carne e osso, pobre, filho do ninguém, que construiu o seu destino com muitas derrotas, mas que conseguiu mostrar essa elite, e quando dão chance a um pobre, um pequeno trabalhador, ninguém segura esse país. Essa é a prova. Essa é a prova. Olha, termino para os companheiros, desculpe 2 vezes por ter falado demais, mas eu aproveito também para botar meu coração em dia, que a gente desabafa, joga o veneno de quem está querendo jogar com a gente. Vocês não têm ideia da importância que cada um de vocês, que cada um de nós tem para a sociedade. Que a importância para a sociedade não pode ser medida só pelo número de votos, Ronaldo, porque às vezes não roubam, como te roubaram. A importância não só pode ser medida pelo número de aplausos que se tem. A importância não pode ser medida pelo número de pessoas que te abraçam, que te apertam a mão. A importância só é medida pela quantidade de inimigos poderosos que você ganha durante a vida. Aí a gente foi importante. Eles sabem que nós não curvamos aos interesses deles. Eles sabem que nós temos raiz. Eu digo sempre, o Brizola falava que era a planta do deserto. Basta uma gota de orvalho
para nos alimentar. Como eu sou mais do lado de cá, eu digo assim, eu sou cana de canavial. Vem o facão corta, ela brota. Vem a queimada queima, ela brota. Porque tem raiz profunda. Ela busca a água e até o bagaço da energia. Nós somos isso. É um símbolo, é uma figura simbólica, mas nós somos isso. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência que no poder nós nada mais somos do que instrumento da transformação da sociedade. Não adianta ter prefeito, não adianta ter ministério, não adianta ter governo, se não servir para ser instrumento dessa mudança de sociedade. Foi isso que o Brizola fez com 6 mil escolas no Rio Grande do Sul. Eles nunca perdoaram o Brizola. É o maior nível cultural dos 27 estados da federação. Deve-se àquele Leonel de Moura Brizola, que em 1950 construiu 6 mil escolas. Libertou aquele povo. Nós temos que ter esse desafio, companheiros. Eu peço humildemente a vocês, o nosso grande desafio, daqui a pouquinho já estou na minha etapa final. Porque cada um de nós cumpre o seu dever. Etapa final não de vida que Deus vai me dar um centenário ainda. Vou dizer, a etapa final de cumprir a minha missão. Né? Porque cada um de nós tem um papel. Eu só queria em São Jorge, eu vou com a lança na frente. E lá, umas balas aqui, outras balas lá. Né? Tem os dragão, a gente tem que furar. Mas é o papel da gente. Vocês não. Vocês, a gente abre a bicada. E vocês vão pavimentar o nosso caminho. Que não vai ser para nós. Não vai ser para nossas famílias. Não vai ser para os nossos amigos. Vai ser para o povo brasileiro. O povo que Getúlio deixou na Carta Testamento. O povo que Jango não conseguiu rever porque morreu no exílio. O povo que não conseguiu eleger Brizola porque não teve compreensão da grandiosidade que aquele homem tinha. Nós somos os herdeiros desses que representam a nação adormecida que busca por liberdade. Obrigado. As palavras do ministro Carlos Lupe e de todos na mesa foram registradas pelos veículos oficiais do PDT, aqui presentes. Radiolegalidade.com na internet, na plataforma móvel de celular e também em FM, e também a TV ULB, que os senhores acompanham as imagens também geradas ao vivo daqui. Esses dois veículos já acompanham desde hoje e acompanharão esse evento até o seu final. Senhoras e senhores, está encerrado esse ato. Muito obrigado pela presença de todos. Compromisso assumido para amanhã, 8h30 da manhã, nesse mesmo local. Boa noite. Gostei dessa tese que a gente tem que... Os inimigos que acumulam para o ratão um bocado. Os poderosos. Nós estamos arrumados. Tá dizendo agora que você coitado da anja, pô. Inimigo se mede pouco por inimigo. Nós estamos arrumados. Não, amiga bonita, mas dá um tesão, mas eu fazer por isso. Muito, eu disse que o menino é uma nega bonita, mas dá tesão de fazer política.
Ele bebeu, hein?